Olá a todos, todas. Vamos começar. Sim. Muito boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. Antes de mais nada, quero agradecer, primeiro, a nossos convidados muito especiais. Ouve-se bem? Atrás? Obrigado. O Adriano Caripuna e Susana de Matos Viegas, quem eu vou apresentar daqui a pouco. Agradeço a CRIA SKT e também a Antônio Pucedo, que está no meu lado, por organizar este evento, e também a COSPI, a ONG italiana, por possibilitar esta viagem de Adriano. Este evento, penso que vai durar mais ou menos uma hora, pouco mais, alguns minutos, mas não mais do que uma hora e meia. E só para a sua informação, aqui as pessoas temos testado tudo negativo antes de vir cá, então pode deixar descansado nesse respeito. Esqueci de dizer que eu sou Han-Min, doutorando em SKT, antropologia. Depois de ter a sorte, a honra de visitar a terra de Adriano, em Rondônia, Brasil, eu fiquei inspirado pelos parentes caripunas e decidi retomar meus estudos antropológicos e desde então mantenho contato trabalhando com o povo. Mas vocês podem pensar que o que é que estou a fazer cá, não é? Eu um asiático, coreano, vindo de um país tão longe e que não tem praticamente nenhuma conexão histórica notável, digamos, com os povos indígenas na Amazônia. E até o próprio Adriano pode pensar um bocado estranho. Nunca perguntei, mas pode ser. Eu gostaria de explicar que, sem nenhum exagero, foi a própria urgência ecológica, urgência humana, urgência climática, que me chamou, entre aspas, até aqui, até lá. E quando observamos com atenção a cadeia de suprimentos, por exemplo, a carne bovina que estamos a comer, a madeira que estamos a usar aqui, qualquer minerais em que estamos a depender, não é muito difícil fazer esta conexão, porque todos esses fluxos de commodities nos ligam e é bem provável que estamos a contribuir em várias formas, conscientes e inconscientes, para a destruição da floresta amazônica, que é também o título deste evento. Assim, de repente, a distância entre a Coreia e a terra indígena caripuna diminui. É neste espírito é que quero convidar todos vocês a prestar a maior atenção pela luta do povo caripuna e voz de Adriano e pensar como podemos agir diante desta urgência. Se um coreano pode prestar atenção, acho que o Portugal deve prestar. Então, a seguir, vou fazer uma apresentação sucinta de nossos convidados. No meu lado aqui, à esquerda, estamos contar com a presença de Susana de Matos Viegas. Seguramente muitos de vocês já conhecem. Antropóloga, investigadora no ICS da Universidade de Lisboa, Editor-in-Chief of TPT, Journal of the Society for the Anthropology of Lowland and South America. A Susana realizou, desde 1997, pesquisas sobre identidade e território entre os povos do Tupinamba, na região de Mata Atlântica do sul de Bahia, e tem sido a coordenadora científica responsável pelo estudo de identificação da terra indígena Tupinamba de Olivense. A Susana vai moderar a conversa e ajudar a contextualizar a luta do povo caripuna. E agora, o Adriano Caripuna, que está hoje no meu lado, é um reconhecido ativista de direitos indígenas e ambientais. É uma das principais lideranças do povo caripuna que atuam junto à sociedade envolvente, além de pensar sobre ela muitas outras responsabilidades da sua comunidade, como, entre outros, as relações exteriores. Ele nasceu em 1986
com a idade de 15, fui para a cidade de Porto Velho, a cidade mais grande, não é? Perto da terra indígena caripuna, por motivo de educação, e foi criado lá, mas sempre voltou para a aldeia. Teve vários cargos de órgão indígena na região. Foi agente de saúde, cedo, como técnico administrativo, foi também candidato a deputado estadual pelo Partido Progressista em 2010. Passou na seleção para professor sabedoria da etnia, trabalhou no Distrito Sanitário Especial Indígena e também como conselheiro eleito de saúde indígena. Em 2018, pressionado pela invasão de madeireiros, garimpeiros e pela venda de lotes dentro de sua terra já demarcada, partiu para Nova York para participar do Fórum Permanente da Organização das Nações Unidas, ONU, e denunciar as ameaças à situação de abandono que seu povo enfrenta. Em 2019, fui para o Parlamento Europeu, Sínodo para a Amazônia também, entre outros, e desde então está a representar o povo caripuna em várias plataformas nacionais e internacionais. O Adriano escreveu recentemente um livro Da Floresta para o Mundo, disponível em Amazon, né? Em 2021, ano passado, e atualmente está cursando Direito pela Universidade Católica de Rondônia. Então, essa foi a mini biografia de Adriano, e muito obrigado, Adriano, por estar conosco aqui. Agora, vamos assistir um vídeo que Adriano trouxe aqui para nós, de mais ou menos 5 minutos e 20 segundos, e depois eu vou passar a palavra para a Susana. O contato forçado dos caripuna com a sociedade não indígena na década de 70 foi dramático. Quase dizimados, esse povo foi reduzido a apenas 8 pessoas, 5 adultos e 3 crianças. Desde então, eles vivem sob a constante ameaça de genocídio. Existe um claro projeto de destruição da terra indígena caripuna. Nós não poderíamos andar em um raio da nossa aldeia, um raio de 500 metros, com medo de haver um conflito. Madeireiros e grileiros têm, sistematicamente, invadido a terra caripuna, que apesar de homologada pela Presidência da República em 1998, já teve mais de 12 mil hectares de sua floresta destruídos. Inúmeras denúncias foram feitas pelos caripuna e seus aliados no Brasil e no exterior, como na ONU e no Vaticano. Essa mobilização resultou em diversas operações realizadas pela Polícia Federal e a Força Tarefa Amazônia do Ministério Público Federal nos últimos 2 anos. O objetivo era claro: desarticular organizações criminosas instaladas na terra caripuna. A partir do distrito de União Bandeirantes, que fica no município de Porto Velho, elas roubavam madeira e se apropriavam ilegalmente de lotes dentro do território indígena. De acordo com análises realizadas pelo Greenpeace, essas operações resultaram na redução de 62% do desmatamento em relação ao ano de 2018, quando mais de 1.500 hectares foram desmatados. No entanto, a situação do povo caripuna continua crítica. Um monitoramento feito em parceria com o CIMI e o Greenpeace revelou vários pontos de acesso ao território utilizados pelos invasores. Claro que precisa fazer muito mais e que o Estado brasileiro ainda continue protegendo o território e também a integridade física dos caripuna que vivem no território caripuna. De acordo com dados do PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o território dos caripuna foi o 9º mais desmatado entre as terras indígenas da Amazônia, considerando o período de agosto de 2019 a julho de 2020. E a situação pode se agravar ainda mais. O governo estadual de Rondônia pretende reduzir em mais de 161 mil hectares 2 unidades de conservação que ficam no limite leste da terra caripuna.
a Reserva Extrativista Jaci-Paraná e o Parque Estadual Guajará-Mirim. A redução premia o crime organizado que grilou e desmatou essas áreas, agora disponibilizadas especialmente para a pecuária. A redução também fortalece a expectativa dos grileiros da região por uma futura diminuição da terra caripuna. Mas o mais grave é a ameaça às existências dos indígenas isolados. Eles têm o direito de não manter contato com as sociedades que os envolvem e, para isso, se refugiam nas áreas de floresta que ainda restam no Parque Guajará-Mirim. Nossa luta, ela tem um destino, ela tem um porquê. O porquê que nós protegemos a floresta como um todo, que as pessoas não entendem, é porque ela vai servir para até mesmo o equilíbrio climático, né? Porque todas as sociedades do Brasil e as pessoas de fora dependem desse equilíbrio climático. O ataque à terra caripuna chega com força também do limite oeste, onde fica o distrito de União Bandeirantes, uma das principais entradas para a retirada ilegal de madeira no território indígena. O lobby madeireiro e grileiro pretende alterar o zoneamento ecológico e econômico do estado, mudando a categoria de União Bandeirantes de Zona de Uso Especial para Zona de Uso Consolidado. Se isso acontecer, atividades hoje proibidas se tornarão legais e as milhares de cabeças de boi que tomaram o espaço da floresta de forma ilegal serão legalizadas. O ataque ao território caripuna se configura como um roubo de terra pública, já que toda a terra indígena é um bem da União. O loteamento de terras indígenas vem se repetindo em outros estados da Amazônia e revela um novo padrão de apropriação ilegal desses territórios tradicionais no Brasil. E a floresta em pé representa vida, representa mãe, portanto nós protegemos a nossa mãe, que é a floresta. É preciso que o Estado brasileiro garanta a proteção das terras indígenas. Apoie a luta dos povos indígenas. Olá a todos. Não sei se estão. Um pouco mais perto. Então, boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial ao Adriano e esta oportunidade de termos aqui uma conversa. Eu estou aqui principalmente por ele, para manter uma conversa com ele e que ele fale mais do que eu. Mas dizer que é muito importante a presença dele hoje aqui em Portugal, porque durante os últimos anos da pandemia, em que a destruição da floresta amazónica aumentou brutalmente, foi difícil termos presentes em Portugal lideranças indígenas, como aconteceu noutros anos, e portanto a proximidade que vai ser possível que a sua voz nos traga àquilo que se está a passar é de grande responsabilidade e é de grande honra para nós podermos tê-lo e falar consigo sobre estes assuntos. O Adriano é uma liderança com uma capacidade de comunicação internacional muito particular e acho que nós podemos, a nossa conversa pode muito ir em torno dessa questão. E a situação dos caripuna é de facto considerada uma das situações mais difíceis do ponto de vista da questão da floresta. No entanto, infelizmente, a situação de facto é dramática em toda a Amazónia e, portanto, há aqui uma possibilidade, no fundo, nós estabelecermos uma comunicação que não tem apenas que ver especificamente com o seu povo, mas que o seu povo pode trazer a todos de uma maneira mais alargada. E os temas que eu queria colocar aqui na nossa conversa são temas que fui principalmente buscando a partir dos fios que foram deixados neste documentário. E o primeiro tem que ver com a questão do primeiro contacto. É de facto muito conhecido que os primeiros contactos, na verdade feitos com os portugueses, naquilo que é hoje o Brasil, foram dramáticos para a vida dos povos indígenas
E eu penso que nós hoje estamos melhor preparados do que estávamos há 2 anos atrás para entender o que significa uma epidemia dizimar uma população. E os números não são muito importantes, mas eles têm um significado relevante ao mesmo tempo. Cada vez, quanto mais as investigações arqueológicas aumentam, mais se suspeita que a dizimação criada na América do Sul pela presença europeia tenha sido ainda maior do que aquilo que nós imaginávamos. Também esses trabalhos arqueológicos vêm mostrar cada vez mais que a própria organização social, demográfica e política dos povos indígenas que nós conhecemos hoje pode ter sido bem diferente em períodos regulados e, portanto, que aquilo que nós observamos hoje e que é conhecido ser uma característica bastante singular dos povos indígenas na América do Sul, principalmente os das chamadas terras baixas, e que é um número demográfico muito equilibrado para uma quantidade de línguas muito diversa. Eu há pouco estava a dizer ao Adriano que não deixa de ser uma marca curiosa o facto do Brasil ser um país tão monolíngue, ter tantas pessoas que não sabem falar outra língua senão português, e no entanto ser um país com mais de 200 línguas indígenas e com muitos índios que são poliglotas. Então é uma marca civilizacional inversa. E então estes temas que no fundo caracterizam os Caripuna e que ao mesmo tempo são gerais podem marcar aqui a nossa conversa. O primeiro então esse do primeiro contacto. É também curioso que não existem ainda muitos estudos aprofundados sobre os Caripuna. O AMI vai ter um papel importante nesse trabalho, estudos antropológicos aprofundados. Mas há algo que é claro para os antropólogos que fizeram algum trabalho desenvolvido sobre os Caripuna e que foi de facto a violência particular do chamado primeiro contacto dos Caripuna. Na verdade, um primeiro contacto forçado, como este vídeo indica, e esse tema do primeiro contacto, o tema dos povos isolados, ou chamados auto-isolados ou por isolamento voluntário, é um tema que em si eu acho que importa ser aqui trazido e é o primeiro que eu vou aqui trazer. Primeiro porque de facto no caso dos Caripuna as epidemias, e foram realmente elas, foram de facto as doenças que trouxeram maior extinção de população dos Caripuna no contacto nos anos de 1970 com a FUNAI. Os Caripuna sabe-se como vários povos daquela região, e tivemos há pouco a falar que conheço bem o trabalho de uma antropóloga que há 30 anos trabalha sobre os Wari, também chamados Pacá Nova, que também têm uma história ligada ao Rio Madeira, e sabe-se que desde o século XVIII eles tinham relações e que depois recuavam em relação à proximidade à sociedade colonial, pós-colonial, aos madeireiros, as várias instâncias que ali tiveram. Portanto, esta ideia do primeiro contacto é uma ideia, de facto, do momento em que, por circunstâncias que variam muito, mas que acabam sempre por ter um elemento de circunstâncias necessárias, se dá uma relação permanente, no fundo, com o Estado, neste caso o Estado brasileiro, e que no caso dos Caripuna implicou uma perda demográfica muito significativa, sendo que, portanto, a questão da demografia, como eu dizia antes, é de facto uma questão marcante. Manuela Carneiro da Cunha, que é uma das antropólogas mais conhecidas e com um trabalho mais consolidado sobre os povos indígenas das terras baixas, costuma dizer que há 3 aspectos que caracterizam essa história ameríndia. É um tema da depopulação e das epidemias. O outro é a característica das sociedades das terras baixas serem igualitárias, diferentemente das grandes civilizações, por exemplo, da Ásia, que são hierárquicas à partida. Isto não é uma avaliação moral, é um facto. E uma terceira é o facto exatamente de ser característico também um número reduzido de pessoas para cada povo, cada língua que é falada. É de facto brutalmente
é uma alteridade particularmente grande em relação à Ásia, eu estava há pouco a falar disso também, e é uma característica, vamos chamar-lhe tradicional, das sociedades das terras baixas da América do Sul e, portanto, também levando a situações, e há um povo indígena no Brasil que há uns anos tinha 2 pessoas, portanto, levando a situações às vezes absolutamente dramáticas, de facto, do ponto de vista da sua existência. Eu queria começar por perguntar, então, ao Adriano se ele nos queria dizer qualquer coisa do ponto de vista do seu testemunho e do seu conhecimento da história da aproximação, no fundo, à sociedade e ao Estado brasileiro, que foi, afinal, tão recente, ou seja, da década de 70. O Adriano nasceu em 1986, mas certamente viveu desde pequeno com uma família que era marcada por essa história. Eu não sei, com toda a liberdade daquilo que quiser ou não quiser dizer, se quer começar por falar disso, como é que foi este processo lá atrás, que é a vossa história, aquilo que marca a vossa história também, ligada com a primeira relação com os brancos. Boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Adriano Caripuna, sou liderança do meu povo caripuna, da Amazônia brasileira, que fica no norte do Brasil, Porto Velho, Rondônia. Eu fico muito grato pela universidade e pela presença de vocês, que estão aqui presentes, para ouvir a situação do povo indígena caripuna, porque nós, povo indígena caripuna, vem sofrendo um ataque pela dita palavra economia e desenvolvimento, como o vídeo já demonstra, né? E esse tipo de desenvolvimento não é desenvolvimento, e sim uma destruição. E é uma situação que nós estamos sofrendo desde a época do contato, ou seja, desde a época de 1912, tem um livro chamado de Márcio Souza, que é sobre a estrada de ferro, madeira, mamoré, aonde os ferrovistas, né, da construção, que era na época da borracha, eles mataram muitos povos indígenas caripuna e outros povos daquela região. E no passar do tempo, o contato foi entre 1970 a 90, nós tivemos um outro problema. Esse problema, no tempo do contato, né, que era SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que era o governo militar naquela época. Então, meu povo foram muito mortos por conta de vírus, por isso que para nós, na nossa cultura, a questão do vírus é muito mortal. Na época não tinha vacina, e hoje nós estamos... por isso que nós somos um pouco. E na década de 90, éramos só 8, né, porque teve essa morte, e restaram desse contato somente 4 pessoas, 5, né, no total. Hoje só tem 3. E nesse intervalo do contato, nós também tivemos uma perca do nosso território, que nós era 243 mil hectares de terra, reduziu para 153 mil, porque na época o governo estadual de Rondônia fez acordo com os invasores e deu uma parte. E nós conseguimos homologar com 8 pessoas. E no passado tempo, quando foi em 2007, foi se falado a questão da construção das 2 hidrelétricas em Rondônia, Giral e Santo Antônio, pela empresa Odebrecht, Camargo Correia, né? E quando foi em 2014, teve o alagamento na Amazônia, que nós ficamos ilhados. E quando foi mais adiante, 2017, começamos a sofrer ataque de invasão do nosso território, que não deixa de ser, tudo isso é invasão, né? Mas o mais recente, no século XXI, a invasão do nosso território, né? E esses
essas invasões têm aumentado no Brasil porque o governo está querendo implantar o ilegal para legal. Tem um projeto de lei chamado Marco Temporal, que vai ser discutido no STF, no Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, agora, dia 23 de junho. É um projeto inconstitucional, porque ele fala que a partir de 1988 para trás, os povos indígenas não têm direito à terra, e só a partir de 1988 que os povos indígenas terão direito à terra. Mas para nós, como povo originário, nós sabemos que nós existimos há mais de 200 mil anos. E outro projeto inconstitucional que foi aprovado é a 191, que é 191, que libera minérios em terras indígenas. Por isso que o parente Yanomami, é o jeito de nós falar, teve aquela questão do crime lá, que fizeram violências com as crianças, né? E antes disso, de aprovar esse projeto, os invasores já estão entrando. Então, a situação do Brasil com os povos indígenas, nós estamos ameaçados. Nosso direito indígena está ameaçado. E não deixa de ser uma guerra. Eu sempre digo isso, nós estamos passando por uma guerra no Brasil. Assim como está acontecendo na Rússia e Ucrânia, assim como está acontecendo na Palestina. E também, isso é uma guerra. Então, o mundo tem que olhar também para a Amazônia. Eu sei que existem muitos problemas nesses outros países, mas o mundo tem que olhar também para a Amazônia. E nós, povos indígenas, estamos sozinhos nessa luta. Muitas pessoas me perguntam, Adriano, por que vocês defendem a floresta? Porque nós não queremos que aconteça o aquecimento global. E nós estamos protegendo a floresta para todo mundo, não é só para o indígena, é para todo mundo. Então, essa responsabilidade não tem que ser só dos povos indígenas caripuna e dos povos indígenas brasileiros, é de todo mundo. E nós temos que se atentar, no caso já na questão, nós não, na questão da Europa, tem que se atentar sobre o produto da exportação que está vindo, porque o Brasil está fazendo o ilegal para legal, mas só que é tudo ilegal. Então, carne, soja, carne de porco, ouro, minério, tudo que está vindo tem que ver de onde que está vindo. Porque, como vocês viram, tem alguma floresta no entorno do Caripuna? Não tem, só tem Caripuna. Então, ali sai muita coisa ilegal. Não, é meu particular. Então, toda a produção que sai dali, vão dizer, não é da terra indígena Caripuna, é da minha terra particular. O que vão tirar ali de madeira? Não tem madeira, não tem floresta, vocês viram, né? Então, está saindo o ilegal para o legal. E outras ameaças que o governo brasileiro está fazendo com os povos indígenas. Não está bom para os povos indígenas, não está bom para os ativistas na questão do meio ambiente. Tem uma reportagem no BBC Internacional que 227 ativistas foram mortos no mundo todo, sendo 20 no Brasil. Não deveria ter esse número. O Brasil está muito perigoso, os povos indígenas estão ameaçados, porque protege a floresta para todo mundo, essa é a questão, não é só para o Caripuna, não, para todo mundo nós estamos protegendo a floresta. Não deveria ter assassinato, porque nós, povos indígenas, não estamos invadindo nada, as pessoas que estão invadindo. Além disso, ameaçando o direito dos povos livres, eu não gosto de falar povo isolado, povo livre, que é o isolado. Eles precisam também de respeito. Outra situação que o governo brasileiro não fez, ele não priorizou a saúde, nem distanciamento social, nem barreira sanitária na questão do Covid. Nós, povos indígenas, sociedade civil e organizada, fizemos um abaixo-assinado e entramos na justiça para ter acesso à vacinação. Por isso que muitos indígenas foram contaminados e muitos deles foram mortos. Porque o governo brasileiro não priorizou a questão da saúde. Sabe o que eles priorizaram? Aprovaram muita lei inconstitucional para destruir a floresta. Como vocês viram, 161 mil hectares do meu estado foram extintos. O governo estadual aprovou para extinguir o parques natural. Foi extinto durante a pandemia.
Durante a pandemia, eles falaram, aprova projeto 191 minérios em terras indígenas. Durante a pandemia, libera 490, logo, ligeiro. Mas eles não priorizou a saúde do distanciamento social, enquanto em outros países priorizaram. Outro projeto, durante a pandemia, aprovaram muito projeto que em outros países é proibido, a questão do agrotóxico, veneno. No Brasil, tem mais de 500 projetos de lei que aprova veneno nos produtos da nossa alimentação. Por isso, está uma situação que o governo brasileiro ele não priorizou a questão da população brasileira, e muito menos com a questão dos povos indígenas. O povo indígena está pedindo socorro, nós estamos pedindo socorro, o Yanomami está pedindo socorro, e outros povos estão pedindo socorro. E o mundo não liga para isso, olha para outras coisas. Olha para o povo indígena, olha para os defensores da floresta, porque nós somos a esperança para todos vocês e para todo mundo. Porque nós estamos sozinhos nessa luta. Nos ajude, porque a gente está sozinho. Né? As pessoas olham para outro tipo de guerra, mas a gente também está na guerra. E esse apoio que eu peço, nos ajude. Vai lá e sente a dor do indígena que está ali. Porque não é fácil ficar na linha de frente, enfrentando o nosso inimigo. Como eu disse, não deixa de ser uma guerra. Nós estamos passando por guerra no Brasil. São essas minhas falas pelo primeiro bloco. Estou aberto para as perguntas. Então, Adriana, eu acho que vou só abrir mais uma outra questão e depois, se calhar, de facto, podíamos partilhar, entrarmos numa coisa mais coletiva, digamos, a ver com por um lado, com essa ideia do legal e do ilegal, porque, de facto, foram muitas as formas como o governo brasileiro nos últimos anos viabilizou, mesmo sem mudar a lei, viabilizou ilegalidades. A primeira é a entrada, e eu acho que era importante, se calhar, fazer esse pequeno apontamento, que uma terra indígena homologada é uma terra indígena de propriedade da União, portanto, ou seja, não é do Estado, não é do governo, é do Brasil como todo, e é de facto proibido a propriedade, nesse sentido, é no sentido muito clássico de propriedade, portanto, exclui a possibilidade de outros que não a União entrarem sequer em terra indígena. Portanto, qualquer dos grileiros, dos madeireiros que estão a entrar em terra indígena já estão ilegais, ainda antes de começarem a cortar madeira. E nesse sentido, as suas alianças, o Adriano tem sido de facto uma voz muito importante nas ligações internacionais, com o Greenpeace. No Brasil, o CIMI tem tido também um papel muito importante na articulação convosco. Eu vi que, por alguma razão, também há alguma relação com os Guarani Kaiowá. Kaiowá e Guarani têm alguma ligação convosco também. E o Adriano tem conseguido falar em vários fóruns internacionais. E eu pergunto, disse-nos aqui da nossa implicação, da implicação de todos nós, no fundo, nestes processos, e a maneira como, portanto, estarmos, eu diria que nós temos que criar alianças para convosco, porque, de facto, não é apenas uma questão de proteção dos povos indígenas, mas é de criar alianças para com os povos indígenas, já que a questão climática está muito, muito associada à questão da floresta em qualquer parte do mundo e da Amazónica também. E eu tinha visto um dado que em 2021, portanto um ano depois deste documentário, tinha havido um desmatamento de mais 44% da terra indígena caripuna. E portanto o que eu queria perguntar-lhe era quais são nas suas... Como é que tem visto os organismos internacionais, como é que o recebem?
quem é que acha que são os organismos internacionais que mais podiam, no fundo, criar de facto alianças convosco? E já que está em Portugal, como é que Portugal, em que instância que Portugal podia, de alguma maneira, também se aliar a este processo? Então, como eu fiz várias denúncias em Genebra, na Suíça, em 2019, no Sínodo da Amazônia, no Vaticano, 2018, na ONU, Nova York, 2019 também eu estive no Parlamento Partido Verde Alemão e também no Partido Verde da Itália em 2019. Assim, existe uma situação que cada país existe uma soberania, mas os países eles estão cobrando sim, mas assim não pode pegar nenhum país, não para, né? Mas o organismo internacional ela ficou sensível de cobrar o governo brasileiro. E eu quero dizer aqui também que eu tenho visto muito organismo internacional cobrando, mas o governo brasileiro ele não liga, inclusive ele faz muita crítica muito duro com relação à Europa, né? Que o europeu está querendo roubar de novo, eles falam desse jeito. Eu tenho vídeo dele, eu estou só repetindo. Então, ele faz muita crítica dura com o pessoal da Europa. E, assim, existe uma soberania que todo país é soberano. Então, o organismo internacional ela só recomendou. E uma outra situação que eu quero chamar a atenção, desde a primeira acordo climático, ou seja, acordo internacional do Brasil, o Brasil tem feito muito pouco para proteger os povos indígenas e a floresta. Desde a ECO 92, que eu era criança na época, desde aí muito pouca coisa aconteceu. Teve Rio+20, COP 21, 22, 23, 24, 25 e 26, e agora vai ser no Egito, né? E o Brasil só promete, não, eu vou proteger a Amazônia, eu vou reduzir o desmatamento, vou reduzir... Já se passaram quase 25 anos. Aí eles falam, não, até 2050 eu vou diminuir a floresta, o desmatamento. Acho que é o contrário, ele vai diminuir a floresta, né? E nós estamos sentindo isso como um ataque ao nosso direito. Nós já estamos sentindo no Brasil a questão da mudança climática. Não precisa ser especialista. Eu digo isso porque eu sou povo originário e sou indígena. A gente sabe que os rios já estão secando antes do tempo. A maioria de espécies de animais já estão sumindo. Várias frutas nativas não estão existindo mais, então não precisa ser especialista. Enquanto muito brasileiro que é contra a luta dos povos, diz, não, para que ele está falando isso? Ele nem é especialista, não precisa ser especialista. A gente sabe que já está tendo um impacto ambiental. O rio está secando, está chovendo antes do tempo, não está existindo mais algumas espécies de animais, algumas espécies de árvore. Então, não precisa ser especialista, a gente está vendo o que está acontecendo. E essa mudança climática só pode ser freada com a ajuda dos organismos internacionais. Mas essa ajuda é de cobrar o governo brasileiro. No caso aqui, Portugal tem que, através da Embaixada Portuguesa, cobra a bancada federal, os deputados e senadores, inclusive o presidente da República, pare de desmatar a floresta amazônica. Respeita os povos indígenas, respeita a casa dos povos indígenas, né? Porque é só assim que talvez... Mesma coisa eu disse quando eu estava na Itália. A embaixada italiana tem que cobrar do governo brasileiro. E eu peço muita atenção de vocês sobre a exportação do Brasil. Peço muita atenção também sobre a questão que o Brasil vem prometendo sobre diminuir o desmatamento no Brasil. Teve muitas conferências mundiais, agora vai ter a G7 de novo, não sei o que o Brasil vai prometer, não, vai falar, não vou diminuir o desmatamento. Só falar, todo mundo fala, mas só que não está, como vocês viram na reportagem,
né? 161 mil hectares de parques foram destruídos. Isso fora da aldeia, no entorno da terra. Dentro da terra indígena, foi o 9º território mais desmatado do Brasil. Então, tem outros na frente. Então, é um dados assustador. Enquanto todo ano o governo brasileiro, eu vou reduzir o desmatamento no Brasil. Eu vou reduzir o desmatamento do Brasil. E vai acontecendo. Só promessa. Desde a época, Eco 92, Rio +20, COP 21, 22, 23. Esse ano, de novo, vamos dizer, eu vou reduzir a floresta, o desmatamento no Brasil. E fica nessa. Eu sempre digo, se quiser de fato que a questão da mudança climática e que pare um pouco o desmatamento, fale com o povo que está sendo afetado. Por exemplo, o Yanomami, procure alguém do Yanomami para conversar com eles. Não procure intermédio. O povo caripuna está sofrendo. Eu estou aqui, Adriano, o que você precisa que eu ajude para você? Não precisa de intermédio. Porque esse intermédio, como o Brasil quer ser intermediário de proteger e parar o desmatamento, essa proteção nunca chegou na minha terra. Assim como nunca chegou em outros territórios, porque o Brasil prometeu. Está claro, porque se tivesse cumprido há muito tempo, que ia parar o desmatamento, eu não estaria aqui, eu estaria, não, obrigado, União Europeia, graças a Deus, vocês me ajudaram, porque teve a Eco 92, COP 21, 22, 20, eu não estaria aqui reclamando, não tinha outros indígenas reclamando, então vocês têm que observar, está acontecendo alguma coisa. A União Europeia e outros países estão ajudando o Brasil, mas eles, os responsáveis que diz, não estão fazendo a parte, porque não está chegando. Porque se estivesse bem, eu não estaria aqui, eu estaria lá em casa, dormindo uma hora dessa, estudando, não é que eu sou acadêmico, estaria estudando, não estaria aqui. Assim como tem muitos indígenas denunciando, nós estamos sofrendo, nossa floresta está acabando, e o governo brasileiro, no acordo internacional, só prometem. Está claro, desde a Eco 92, pouca coisa foi feita até agora. Eu acho que é de facto alargar a conversa para muitas pessoas aqui que se calhar querem fazer perguntas ao Adriano. Eu tinha se calhar uma última só para, um último tema, digamos, para levantar, como todos estes temas haverá muitas perguntas depois a seguirem-se, e que tem que ver com estas formas de relação com a floresta que entre os caripuna, como entre vários povos indígenas, tem alguns mediadores, normalmente designados de xamãs, ou no caso, na verdade, dos caripuna, mesmo de pajés, que é uma palavra também de origem tupi, que é a família linguística de onde os caripuna a língua caripuna se insere. E é conhecido que os caripuna tiveram também nestes ataques violentos de guerra, como nos disse, de uma união que afinal deveria estar a proteger uma terra que até no final é dela, mas em vez disso está com ações, e acho que é absolutamente muito consensual neste momento que a política do governo de Bolsonaro tem sido mesmo anti-indígena, não é só que não proteja os índios, mas é que é mesmo proativamente anti-indígena e anti-ambiental, e portanto uma guerra tem sido feita. Mas eu não sei se nos queria falar um bocadinho sobre isso, sobre esta questão de como é que vocês estão a lidar com estão a conseguir, no fundo, manter uma ligação que inclusivamente faz com que haja uma política de proteção da floresta, ao mesmo tempo que vos mataram dos elementos de mediação, e é bastante conhecido que os xamãs não são aprendizes
de um ofício, ou seja, não se criam xamãs por simples ensinamento académico, eles emergem ou não emergem, e isso tem que ver também com a relação com a floresta. Portanto, eu queria perguntar o que é que, quais são os pensamentos do Adriano sobre isto e em que medida, inclusivamente, é que nas vossas várias relações também com outros povos indígenas da região, esta questão se isto é uma preocupação para vocês, etc. É para falar um pouco dos pajés, Tudo bem. Então, a pergunta, eu vou falar professora, que ela é professora, então, da minha paga aqui, sobre o pajé, né? Pajé, hoje nós não temos pajelança, pajé mais nosso povo. Por que hoje não tem, como em outros lugares também estão na fase de extinção? Por conta dessa questão de destruição da floresta. Porque tudo ela tem uma ligação. Como vocês não são indígenas, eu acho que é meio complicado de vocês entenderem. Mas a gente tem um respeito com a floresta. Por exemplo, se eu vou pescar, ou caçar, ou colher alguma fruta na minha terra, eu tenho que pedir licença à natureza. E muitas das vezes o não indígena não sabe o que é esse respeito. É uma relação de amor entre eu, como indígena, e a floresta. Então, a gente tem que ter esse respeito. Eu disse isso para os italianos no internato. Que tipo de respeito? Eu vou dizer para vocês. Por exemplo, se a gente vai pescar, na minha cultura, se eu vejo um peixe, tem uns peixinhos, a gente não pega aquele peixe, porque a gente sabe que a fêmea do peixe precisa cuidar do peixinho. Então, esse é um respeito. Então, é um amor. Se eu vou no mato e vejo um porco selvagem, que está com um porquinho, ninguém vai pegar aquele porco, porque a gente sabe que aquela porca precisa cuidar do porquinho. Então, isso é uma relação entre amor. Por exemplo, outro amor, nossa cultura não consome macaco. Nós sabemos que o macaco serve para semear frutas, plantar árvores naturalmente. Então, isso é um amor. Então, essa relação entre amor e respeito é além de dizer, não é aquele superficial, é um amor não de matrimônio de marido e mulher, mas é um casamento diferente. Então, esse respeito é muito sério. Se eu descumprir como um indígena, desrespeitar esse princípio do amor, eu fico muito machucado, muito magoado. Então, quando a gente vê tudo isso sendo destruído, árvores sendo destruídas, animais desaparecendo, né? Então, aquele que é mais sagrado, aquilo que você mais ama, está morrendo. Vou dar um exemplo. Ninguém suporta perder um filho. Ninguém suporta ao perder uma mãe. Então, é a mesma coisa entre o povo indígena com a floresta. Então, é um amor muito profundo. Não é aquele amor, não, eu amo por amar, só falar. É um amor muito sério, né? E, além de respeitar esse amor entre natureza e o humano indígena, você está na floresta é uma outra dimensão. Eu digo isso porque muitas das vezes, quando eu vou nas minhas férias para a aldeia, ou quando eu vou no final de semana, eu vou, coloco meus pés dentro da água, eu sinto uma boa energia. Coisa que vocês não sabem o que é isso. Não sabem, eu sei. Eu entrando na floresta, escutando os pássaros cantar, eu me sinto renovado emocionalmente. Você não sabe o que é isso. Quando anoitece, eu olho para o céu e vejo aquela beleza de várias estrelas. Na cidade, eu moro em Porto Velho, porque eu sou acadêmico, eu olho para o céu e vejo muitos prédios, muitas luzes. Eu não vejo a floresta. Os cantos do pássaro à noite, das corujas, dos sapos. Então, é outro mundo. Então, você tem que respeitar isso. Então, você também tem que ouvir os cânticos dos pássaros e ver o quanto ela é bonita. E você ir na floresta, por exemplo, lá tem uma árvore chamada ipê. Você acorda de manhã cedo, você vê ela florindo, aquela coisa mais linda, amarelo, ó, da cor meia roxa, e o sol refletindo dentro dela, coisa mais linda.
Vocês não vão ver isso, eu vejo isso. Mas e essa beleza, esse amor, essa maravilha está se acabando por conta da ganância do homem. Então é um amor puro, é um amor incondicional. Se essa floresta acabar, mas eu ainda vou continuar amando. Então é um amor muito sério. E a questão do pajé, ele, com o passar do tempo dessa destruição, hoje nós não temos mais pajé. Porque o pajé é algo muito profundo, um negócio muito sério, que também trata de amor. E a palavra amor, para mim, e para o Caripuna, é uma palavra muito séria, amor. Não é amor superficial, eu te amo. Eu amo. Não, amor é um negócio muito profundo. Coisa da alma. Então, são coisas que os não indígenas, que não conhecem o que é amor, entre amor à floresta e a floresta com os indígenas, tem que entender isso. Por isso que nós dizemos, não queremos a destruição da floresta, porque a gente tem um amor a ela. Isso sem se falar que dentro da floresta existe águas cristalinas. Vou dar um exemplo aqui, que tem o filme Procurando Nemo, então tem várias espécies de peixes, coisas mais lindas, mas é natural, não é superficial. Isso está se acabando, a gente vai lá, nossa, que coisa linda, peixe, na água, piscina natural. Isso está se acabando, porque é ganância do homem. Aí você vê água cristalina, peixes de várias espécies, peixe, serpente, tartaruga, você vê, isso está se acabando. Nossa, aí você se sente bem vendo aqui, nossa, que lindos peixinhos, que lindos peixes de várias espécies, que linda tartaruga lá no fundo. Você não vê isso, você não conhece, você se sente bem só de olhar, rejuvenesce. Aí você vendo aquilo, escuta os pássaros cantando, aí você se sente renovado, renovada. Nós sentimos isso, mas a ganância do homem vai fazer que isso vai ficar só na memória. E nós, como povos indígenas, não queremos que isso aconteça. Então, nós temos que amar, além de tudo, a vida dos animais, as águas, os cânticos dos pássaros e até mesmo todos os seres vivos que vivem na floresta. Antes de passar para o público, só queria acrescentar uma questão muito rápida, né? Que numa entrevista, acho que era ontem, com um jornal português, o Adriano falou uma coisa que me chamou a atenção, foi não deve romantizar a luta do povo indígena, né? Eu fiquei impressionado, mas também não posso dizer que compreendi bem o que quer dizer com isso, né? Romantizar a luta, porque quando já acaba de falar sua relação, talvez por ser a pessoa que mora na cidade, não é? Não deixa de quase automaticamente romantizar um bocado. Não sei, pode ser meu limite também, mas bom, então pode nos elaborar um pouco mais sobre o que quer dizer com não romantizar a natureza. E mais uma questão também muito rápida, que você foi ontem para o Belém, não é? Padrão de descobrimentos, e não sei o que sentiu lá. E, assim, boa pergunta, obrigado. Sobre romantizar a minha fala, por exemplo, que tem muitas pessoas que romantizam a luta dos povos indígenas, que falam, não, eu sou defensor da floresta, e não sei o quê, né? Eu vou dizer outro exemplo, a Greta falou que a questão da Amazônia é só blá, blá, blá. Então, tem muita gente que faz isso, realmente. De fato, romantizar, o que eu quero dizer, tem muita gente que está se beneficiando no Brasil da dor dos povos indígenas. Não sei se vocês entenderam. Se vocês querem saber e querem ajudar o povo indígena, eu disse o exemplo do Yanomami. Procura o Yanomami.
alguém do Yanomami quer ajudar o Caripuna, procura o Adriano Caripuna, eu tenho Facebook, Instagram, né? Então procura ele. Não, eu quero falar com o Adriano, porque ele é Caripuna, eu quero saber o que está acontecendo no Adriano Caripuna. Não procura outra pessoa, né? Então é isso que eu estou falando. Então muitas pessoas estão romantizando a dor do outro. Muita gente está se beneficiando. Eu não concordo com isso. Para mim isso é romantizar a dor do outro, porque estar na linha de frente. Eu sei o que é estar na linha de frente. Eu sei o que é ser ameaçado com arma de fogo pelos invasores. Eu sei o que é isso. Enquanto tem gente por trás de mim, quando eu digo por trás, a Caripuna está sofrendo, mas não sabe a minha dor, não sabe a dor dos meus familiares, não sabe que eles estão sendo perturbados psicologicamente, terror psicológico. A vida social acabou, não dorme direito, porque nós já sofremos uma ameaça que, a qualquer momento, os invasores vão entrar para tirar nós na marra da nossa terra. Isso é uma situação. Segundo, a qualquer momento, no meio do caminho da estrada do barco, nós vamos assassinar os Caripuna, porque essa terra não é deles, né? Então, aí muitas das pessoas, esse Caripuna precisa de ajuda, outro povo, né? Não. Tudo bem, falar é uma coisa, aí está se beneficiando com a dor do outro. Se quer saber realmente, quer ajudar o Caripuna, outro povo, procura as pessoas daquele povo. Eu, pelo menos, eu não aceito intermédio. Vou procurar fulano, vou procurar Funai para ver como é que está o Adriano Caripuna. Não, tem que falar comigo. O Yanomami, vou procurar Funai de Roraima, um exemplo. Né? Vou procurar Funai. Não, procura o Yanomami. Né? E assim sucessivamente. Guarani Caiová, vou procurar Funai de Mato Grosso. Não, procura o Guarani Caiová. É nesse sentido que eu estou falando. Então, eu, pelo menos, eu não aceito intermédio. Se quer saber, se quer me ajudar, meu povo, procura aquele povo. Já com a questão de Belém, eu estive lá, me perdoe vocês, né? Como eu sou ativista e sou empoderado, né? na questão de luta, o empoderamento, a gente tem que enfrentar muita coisa. Eu me senti muito triste, porque eu estava de cocá lá, né, dando entrevista, e os portugueses não deu a mínima para mim. Né? Não estou querendo que eu seja um ator, nada disso. Você tem que olhar que eu sou o povo originário, que estou defendendo uma floresta que serve para o português, para o italiano. Enquanto na Itália, eu fui muito bem recepcionado. Era no metrô, eu fui muito bem recepcionado. E eu fiquei muito triste com isso. Eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para dizer o que está acontecendo com o meu povo. Vim aqui dizer, eu sou defensor da floresta, eu vou defender para não que aconteça coisa ruim para o português, para o italiano, para o pessoal da Inglaterra, para o pessoal da Bélgica. Eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para denunciar, pedir socorro. Enquanto lá no monumento o pessoal estava tirando foto, a gente sabe que o português deve muito para o povo indígena, principalmente o Caripuna. Me perdoe minha fala, né? Lá em Porto Velho tem muito vestígio dos portugueses, né? Então, eu fiquei assim, poxa, eu não vim para passear, eu vim pedir socorro para a Europa, aqui em Lisboa. Então, essa situação dói, porque meu povo tem dor da invasão. Eu, sinceramente, como indígena e povo originário, não aceito a palavra Brasil foi descoberto, porque nós estamos mais de 300 mil anos como povo originário no Brasil. E nós temos muita riqueza que precisa ser respeitada. Essa riqueza está se acabando. Digo mais, se a floresta acabar, os portugueses vão sofrer, porque vai ter impacto ambiental e social, vai ter terremoto, vai ter muita coisa ruim. Né? Eu disse isso na Bélgica, quando eu estive, eu disse isso para os italianos, quando eu estive na Inglaterra, eu disse isso para o equatoriano, eu disse isso para o pessoal de Lima, no Peru. O povo indígena do Brasil é um dos mais responsáveis de proteger a Amazônia
para o mundo, não é só para o Brasil, para o mundo. Então, nós somos a esperança para todo mundo. A Amazônia está ameaçada, mas ainda existe muita floresta, muita floresta. Então, nós somos a esperança para todo mundo. E é isso que eu tenho a dizer para vocês no momento. Sim. Vamos abrir para o público algumas perguntas, sim. Desculpa, pode vir aqui só para perto de Suzana, sim. É porque se não tem, Sim. não tem outro microfone. Não tem. Pode falar aqui, sim. Obrigado. Sim, obrigado. Boa tarde. Eu ficando em pé aqui, Sim, dá para pode ouvir? ser. Acho que sim, dá para gravar. Bom, então, boa tarde. Bom, meu nome é Simone, eu sou brasileira, como todo mundo está vendo pela minha fala. E eu queria fazer, em primeiro lugar, uma pergunta para a Suzana, que está aqui como representante da universidade, da academia. E a questão que eu queria colocar é o seguinte, que se a universidade portuguesa, com tudo que vocês sabem, com tudo que vocês aprenderam sobre a questão Brasil-Portugal, se existe um movimento dentro da academia para exigir, ou forçar, ou pedir, ou solicitar ao governo português, que é um governo democrático, que peça perdão aos povos originários e aos negros escravizados, mas particularmente no Brasil seria aos povos originários pelo que eles fizeram na colonização. Isso eu acho que é uma questão importante que poderia despertar o povo português, porque o que eu tenho percebido que a média do povo português considera que a colonização portuguesa foi uma coisa muito boa para os povos originários, porque trouxe a civilização, levou a civilização para o Brasil. Então, eu acho que uma posição do governo português poderia ajudar a esclarecer isso para os portugueses. A outra questão é em relação às commodities, ao que o Adriano falou, é tudo que é tirado ilegalmente das terras, se existe dentro da universidade um movimento para que o governo alerte, eu não sei como seria a palavra, entendeu? Mas que que impeça que se compre o que é extraído ilegalmente no Brasil. Essas são as questões que eu queria falar com você. E com você, eu queria fazer só um comentário. Tá? Eu sou, como todo brasileiro, tenho origem dos povos originários, como dos negros escravizados, como dos portugueses. Então, é essa salada aqui que permite que eu ame e odeie o português, entendeu? Porque eu amo, né, essa terra, tanto que estou aqui, e que sofra pelo que acontece com os povos originários, porque é uma coisa muito próxima da gente, brasileiro, né, saber o que acontece há 500 anos, essa guerra que não acabou, que começou quando chegaram os europeus lá e que continua até hoje, com os brasileiros hoje mesmo, contra os povos originários. Então, é uma coisa que dói muito, acho que em todo brasileiro que tem um pouco de consciência, isso é uma dor. É uma dor saber disso. E a questão da floresta, que você fala da questão do respeito, eu acho que a nossa civilização, a civilização judaico-cristã, capitalista, prima pelo desrespeito. Eu desrespeito a tudo, desrespeito à vida, principalmente. Né? Então, a questão da floresta não é só para salvar os povos originários, é para salvar a vida. Então, é o respeito à vida que tem de ser levantado como bandeira quando se fala da questão da floresta. Né?
é respeito à vida na floresta, a respeito da vida dos povos originários, a respeito da vida, como você disse, na Europa, na Ásia, seja lá onde for, né? Como você bem disse. Então, é uma coisa que toca todo mundo. E outra coisa que eu queria comentar com você é o seguinte, que você não está sozinho nessa luta, sabe? Que ainda que eu não vá ver o teu povo, ou os Yanomamis, eu acho que eu, como todos aqueles que hoje lutam ardentemente, desejam e fazem alguma coisa para acabar com esse governo genocida, entendeu? Estão do seu lado. Eu acho que estamos todos lutando contra a destruição da natureza, lutando contra a destruição dos povos originários e todas as minorias que ele realmente despreza. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigado. Então, Simone... 10 minutos aqui, né? Então, já para... Está bem. Eu tinha aqui uma forma de interpelar a questão que você colocou, mas o Adriano diz que quer e eu acho que se calhar estamos de acordo, de maneira que eu vou passar para ele. Então, muito bem a colocação da... Como é que é o nome da senhora? Simone. Dona Simone. O brasileiro fala assim, questão de respeito, né? Então, assim, eu não digo que o português tem que pedir perdão, ele tem que reparar. Reparação. Por que eu digo isso? Se eu rasgar esse pano, exemplo, é dele, né? Tá, tudo bem, eu vou parar de rasgar outro objeto, mas será que eu vou resolver o problema sentimental dele? Será que eu vou, mesmo que eu traga um outro lenço para ele igualzinho, ainda vou ficar com dívida histórica? Então, o português tem dívida histórica com os povos indígenas. Reparação mesmo, não perdão. E se vocês puderem ajudar os povos indígenas, ajude o tanto que puder. Porque vocês podem se sentir magoados, mas a dor na alma ficou para os povos indígenas. Tudo que o português fez. E uma outra situação que o português tem que fazer é boicotar os commodities, que é as alimentação que está sendo exportada para a Europa. Começa daí. E a outra segunda é ajudar a denunciar a questão do desmatamento dos povos indígenas. Há muito deflorestamento no Brasil, então o português tem que nos ajudar com isso. E a reparação histórica. Porque nós sabemos, como povo indígena, a minha bisavó, minha tataravó contou para minha mãe e assim sucessivamente, são dívidas, história longa, há mais de 300 mil anos nós já vivíamos ali na Terra. Inclusive, tem vestígio da nossa cerâmica, viu? Antiga, que nem existe mais. A minha mãe falou assim, olha, minha avó contou que a nossa cerâmica era desse jeito. Mas foi a bisavó da tataravó que me contou para minha avó e agora estou te passando para o filho. Então, nós, povos originários, já habitava o país há muito tempo. Nós somos 886 mil no Brasil todo. Como teve muito massacre, muito roubo, né, por conta da invasão, não era para a gente ser só isso, era para a gente ser 1 bilhão de indígenas. 1 bilhão, né? Era para ocupar o Brasil. O Brasil era para ser só de indígena. Então, o que eu peço no português é reparação histórica. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Porque nós não ficamos com nada, povo indígena. Nada, não ficamos com nada. Nós ficamos só com a floresta que nós estamos protegendo para salvar hoje os portugueses, toda a Europa e todo mundo. Mesmo assim, nós somos discriminados. Por alguns europeus que moram no Brasil. Ah, a Índia não presta, a Índia tem que ser morto mesmo. Né? Então, isso é muito triste. Como eu disse agora há pouco, eu estou cuidando da floresta não só para o Caripu, né? Para o mundo. Para o mundo. Mesmo aqueles que são contra a nossa luta. Porque eles vão sofrer também se a floresta acabar. Até pessoas que são contra a nossa luta está sendo beneficiado. Eu sempre digo isso na palestra em Porto Velho, que lá em Porto Velho, na minha cidade, tem muito... No Brasil tem muito preconceito contra os povos indígenas.
Então, vamos desconstruir isso. Vamos deixar de ser um mundo de racismo. Vamos deixar de ser preconceituoso com o segmento indígena, LGBT. Vamos deixar de ser preconceituoso com feminista. Vamos deixar de ser preconceito com povos indígenas. Vamos deixar de ser preconceituoso com asiático, porque tem muito preconceito. Como que nós vamos ser um país de plurinacionalidade? Porque o mundo foi construído de família, onde indígena no passado casou com europeu, asiático casou com europeu, colombiano casou com negro, e assim sucessivamente. Por isso que nós estamos nessa mistura. O mundo tem a mistura. Todos nós aqui temos um sangue de um povo diferente. Como que nós, ser humano, no mundo todo, vamos falar em respeito, que nós não praticamos respeito? Que quem está fazendo respeito é só o povo indígena, principalmente respeitando a floresta. Como que nós pode dizer eu quero respeito, que nós não praticamos respeito? E respeitar é que nem o amor, não é só falar, tem que fazer. É uma palavra muito forte, falando, como que a gente vai falar de respeito? Que a gente não respeita o próximo. A gente não respeita as mulheres, não respeita o negro, não respeita os povos indígenas, não respeita LGBT, não respeita feminismo. Como que a gente vai falar de respeito, que a gente não pratica respeito? Então, o respeito é um negócio muito sério. É igual o amor que o povo indígena tem com a natureza. Obrigado. Então, a Susana quer acrescentar uma coisa? Sim. E depois vamos ter uma ou talvez duas perguntas e vamos fechar. Okay? Tá bem. Não só porque não, Simone vai desafiar, eu não vou deixar de dizer alguma coisa. Dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que estou completamente de acordo e que eu acho que as formas de pressão têm que partir e que a universidade tem que se aliar a outros movimentos, porque de facto, infelizmente, sozinha não chego muito longe, mas estão aqui várias associações com quem, inclusive, temos feito algumas ações. Agora, ouvindo, e eu estava muito curiosa de ver o que é que o Adriano dizia, mas precisamente ouvindo várias lideranças indígenas brasileiras, há uma questão que eu tenho aprendido e que eu acho que é muito importante, porque ela vai um pouco em contracorrente àquilo que é a tendência europeia normal, em falar em restituição, devolução dos objetos dos museus aos seus origens, etc. E que tem sido uma posição, as várias lideranças indígenas que vieram a Portugal e que têm dito, vocês têm a vossa história manchada e nós não queremos que vocês esqueçam isso, nunca. E, portanto, pedidos de perdão, restituição de objetos, etc., muitas vezes é visto como uma forma de limpar a consciência sem agir, não é? E, portanto, o que não quer dizer que eu também não acho que esse pedido de perdão já devesse ter sido feito, porque todos os passos contam, isto acumula, não é? Acumula e sem dúvida, e estou completamente de acordo, que há um problema que é persistente, que não está a ser devidamente ultrapassado, que é esse problema de uma visão histórica totalmente equivocada, que eu acho que, na verdade, a história portuguesa partilha com a história hegemónica brasileira, infelizmente. Não é? É uma visão totalmente equivocada do que é que aconteceu ao longo destes séculos. Mas é isso, mas eu acho que nós temos que fazer as coisas de uma forma, portanto, ouvir o que o Adriano está aqui a dizer, nomeadamente esta questão que é, e por isso eu lhe fiz esta pergunta, porque quem são os órgãos que podem aliar-se aos povos indígenas? É o Parlamento Europeu, é o Governo Português, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e com quem? Com os Caripuna, os Yanomami, como é que nós, no fundo, podemos quebrar aquilo que ele está aqui também a levantar, esta questão da plurinacionalidade, não é? O problema, nós estamos a viver uma guerra toda em torno de nacionalismos, e o nacionalismo é um dos grandes inimigos, eu acho, do ambiente, de maneira que é um problema. Como é que nós cruzamos criamos outras formas de aliança que vão contra aquilo que está à partida estabelecido. Mas eu acho que esse é o caminho e, portanto,
na verdade, eu diria que neste momento só há caminhos radicais, portanto o pedido de perdão já é uma coisa que ia ter acontecido lá há muitas décadas. Agora eu acho que tem que ser mesmo outras coisas mais efetivas. Sim. Outras perguntas? Sim, aqui no fundo, desculpa, mas pode vir cá só para gravar. Sim, obrigado. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer muito a Adriana por estar aqui, né? É realmente um privilégio estar aqui te ouvindo e ter essa oportunidade de te escutar e de trocar também ideias e pensamentos contigo, né? Eu queria que comentasse sobre 3 coisas, assim, né? Primeiro, eu estava pensando, a gente bota muito das restrições do governo Bolsonaro, né? Que obviamente pegou e acelerou o processo de destruição, porque tem um discurso, né, realmente anti-indígena, né? Não é uma coisa hipócrita, ele realmente fala contra, vai lá e faz, ele deixa acontecer, deixa a destruição acontecer, ele sabota todos os órgãos de controle que existiam para tentar barrar isso, porém a gente sabe que isso não começou com o governo Bolsonaro, né? É uma coisa que tem tá na gênese, né, do Brasil enquanto um projeto e permaneceu de forma praticamente mutada, às vezes mais atenuadas, outras vezes menos, por toda a história brasileira, né? Inclusive agora recentemente, né, antes do Bolsonaro tem as aberturas de novas fronteiras agrícolas, né, no Mato Grosso, tem a questão de Belo Monte, tem o Plano Safra, tem todas essas questões, né, a financiarização do agronegócio que foi aprofundando essa situação calamitosa que agora estoura, né, no governo Bolsonaro, assim, né? Então, acho que, inclusive, essa foi uma das questões que hoje em dia o povo indígena foi um dos únicos setores que não desmobilizou na sociedade brasileira, né? Continuou, assim, armado, digo, né, moralmente, né, imobilizado, né, contra os ataques do governo Bolsonaro, assim, né? E outra coisa que eu queria comentar que é muito interessante, que como o Bolsonaro, ele aciona esse discurso nacionalista que a professora tinha comentado, né, com a questão assim de tipo, não, nosso, quando teve aquelas discussões a respeito da Amazônia e tudo, né, ele pegava e acionava de uma maneira muito oportunista, claro, né, não, nós somos brasileiros, nós sabemos como lidar com a Amazônia, nós sabemos como lidar com os nossos índios, né, ele falava inclusive numa fala super objetificante e super complicada, como todas as falas deles, mas super reveladoras, né, numa situação de um colonialismo que nunca acabou em relação aos povos indígenas, dos brasileiros com os povos indígenas, né? E quando eu digo os brasileiros, não digo obviamente a totalidade do povo brasileiro, mas a elite brasileira, né, e os fazendeiros e esses donos desses extrativismos que agora está dominado, inclusive pelas milícias, né, que acabaram se apoderando para o Brasil, assim, né? E a última questão, né, colocar assim mais para todos nós aqui que estamos ouvindo, é o que falta para uma grande campanha de um boicote internacional aos produtos brasileiros, sabe, a soja, ao ouro, a madeira, a carne brasileira, né, que se fala muito, e agora a gente vê com a questão da guerra da Ucrânia, né, que, como bem falou, é uma outra guerra que está acontecendo, uma rápida mobilização, né, da Europa para o boicote ao petróleo russo, né, mas, ao mesmo tempo, a gente vê toda essa suposta preocupação que tem as elites mundiais e as organizações e tudo, é uma coisa muito mais verborrágica, porque não existe realmente nenhuma grande organização que eu conheça, que nem mesmo ONGs ou coisas assim, que faça realmente uma campanha para um boicote, né, às commodities que você falou, né, e não existe separar o que é legal e o que é ilegal, porque é tudo maquiado, né, os caras tiram ouro da terra Yanomami e fingem que vem de uma mina legal, né, enfim, né, e como todos os outros produtos, assim, né, e enfim, essa questão, né, por que isso não ocorre, né? E o que falta para a gente se mobilizar e fazer com que isso aconteça, né? Nós, das diversas organizações, claro, que está aqui. Né? Muito obrigado. Então, era mais um comentário, mas se quer responder, só ultimamente vamos ter espaço para mais uma pergunta, talvez, e vai responder, não é?
e vamos deixar isso. Se tiver mais uma, tá bom? Sim, pode, e depois vai ser o último, okay? Junto com... não é? Não é isso. Não, mas está bem, Não sim, tem está bem. problema. Estou tranquilo. Sim, pode. Já. Obrigada. Nada. Eu estava intrigada com mencionaste que o povo é um povo isolado e mais bem um povo auto-isolado. E queria compreender melhor que implica ser auto-isolado, também tendo em conta que pois eu percebo que é do sistema e não da gente em geral, como já mencionou, a importância de... se me compreende bem. Sim, hablo espanhol. Eu falo espanhol. Bom, procuro continuar em inglês, em meu português. Então, pois já falou da importância da mescolança entre as pessoas e que todos temos sangue de algum povo, mas no mesmo tempo de ser auto-isolados também se estão criando todas estas novas conexões a venir acá, a falar com a gente, invitar a gente a ir lá e provavelmente como outros povos que se calhar antes não havia conexões, como os Yanomami, que também menciono várias vezes. Então, eu queria saber como entender o auto-isolamento e como impactam as novas conexões a este auto-isolamento ou a la luta. Obrigada. Então, Estava tendo um pouco de distância. eu vou, como ela habla espanhol, não sei se vocês compreendem, então, auto-isolamento, existe um povo indígena que não quer ser conectado com nenhuma. Eles vivem somente voluntariamente no seu próprio povo. Porém, eles também, existe muito a ameaça por parte do governo brasileiro, porque não quer demarcar a sua terra e muito menos ele é reconhecido como povo. Com muitos projetos de governo inconstitucional, ameaça também este povo, além dos povos já contactados. É isto auto-isolamento. Não gosto de pronunciar ou falar esta palavra, gosto de falar povo livre, porque eles têm liberdade de ir para onde eles quiserem. Não sei se eu consegui, não sei se consegui me compreender. E sobre o jovem, eu observei que realmente não mobilizaram para ajudar o povo indígena sobre o desmatamento. Teve 3 coisas que aconteceram, não no meu povo, mas também, como vocês viram aí, recentemente, o povo Yanomami. Teve violência sexual com a de menor, mas uma semana antes foi filmado o indígena filmando o garimpeiro assassinando o Yanomami. Ninguém fez nada. Eu fiquei muito magoado. Eu não sou Yanomami, mas eu sou indígena. Em seguida, passou no jornal, a indígena Yanomami foi violentada, foi estuprada. Eu não estou falando do Brasil. O Brasil se mobilizou, mas eu não via a União Europeia se mobilizando. Quando o Putin falou, eu vou tacar bomba na Ucrânia, todo mundo se manifestou. Isso para mim foi... Poxa, eu estou defendendo a floresta. Os índios, os povos índios, não. Os povos indígenas estão defendendo a floresta para o mundo, para a União Europeia. A União Europeia ficou... né? Quando o Putin falou, vou atirar bomba na Ucrânia, rápido, fizeram muita manifestação. Eu vi, eu acompanho. Acompanhei na página do BBC Internacional, CNN, Diário País, New York Times, né, Clarim, todo mundo se mobilizou. Todo mundo se mobilizou. Não, para a guerra. Putin, para a guerra. Enquanto
Lá no Brasil, nós estamos, desde 2017, vivendo na guerra. Ninguém fez nada. É isso que, às vezes, eu falo, romantizando. Não, eu defendo os povos indígenas. Mas, de fato, ninguém se mobilizou. Desde 2017, nós estamos na guerra. Desde o contato de 1978, Caripuna está na guerra. E assim, ninguém faz nada. Não, vou defender vocês. Falar, todo mundo fala. A gente está cansado de ouvir isso. Mas quer uma ação. Parece que só um país é importante e o outro não. Pelo que isso é meu pessoal, é uma crítica que eu estou fazendo. Parece que só um país é importante e outro não. Que nem eu estava agora, na Itália, e vi muita gente vindo lá da Ucrânia, paz, né? Escrito aqui, máscara, todo mundo usando paz na Ucrânia, paz na Ucrânia. Paz. E cadê paz para o Brasil? Cadê paz para o Yanomami? Cadê paz para o povo Caripuna? Cadê paz para o povo Guarani Cajová? Cadê paz para o povo Uruauau? Né? Não tem nada. Não vi nada. Não vi nada. No meu país, eu não falo nada porque ninguém não liga para o povo indígena, mas todo lugar, eu cheguei no aeroporto de Milão Paz, Ucrânia. Cheguei no aeroporto, deixa eu ver, eu fui para o Quito, Equador, mês retrasado, está lá Paz, Ucrânia. Cadê paz para o povo Caripuna, Yanomami, Guarani Cajová, Uruauau? Não vi nada. Isso dói para mim, porque nós, povos indígenas, estamos defendendo a floresta, nós estamos na guerra também. O povo indígena está morrendo por assassinato, morrendo pelo projeto criminoso. Né? Então, a gente quer essa mobilização. Né? Quando eu falo isso, não é porque eu sou coitadinho, não. Nós somos a esperança para um mundo melhor. Né? E é isso a minha fala. Então, muito obrigado por tudo. Como eu disse anteriormente, o livro de Adriano está em online, da Floresta para o Mundo, na Amazon também. E depois ela está nas redes sociais com o nome de Adriano Caripuna, então pode seguir, né? E pode contactar sem intermediário, como disse. Então, vamos fechar essa última nota de Adriano. Muito obrigado a todos. Obrigado. Esse Sim, esse também. Queria cumprimentar os colegas. Antes de vocês saírem, eu sei que todo mundo está cansado, tem os afazeres, e é tarde aqui. No meu país é 11 horas da manhã. Então, eu agradeço muito. Tá? Eu, como liderança e ativista e empoderado, eu tenho esse meu posicionamento, tenho um pensamento crítico. Tá? Então, a gente está pedindo socorro. Tá? Não leve isso para o coração, não. Realmente, o povo indígena está pedindo socorro. Então, eu acho que a gente está triste porque nós temos muito pouco apoio no Brasil, a gente quer mais apoio. E coloque na cabeça reparação histórica. Coloque isso na cabeça. E vamos ser sensíveis, porque nós estamos vivendo uma guerra. Muito tempo o povo indígena brasileiro está vivendo uma guerra no Brasil. E as pessoas não dão a mínima para o povo indígena. Né? Nós estamos na luta incansável. Se vocês quiserem seguir rede social, ver notícia do Brasil, todo dia invasão, indígena morre, só coisa ruim sobre o povo indígena. Mas por isso que eu quero a mobilização da Europa, de outro país. Vamos lá. Como eu disse, eu vi no aeroporto muita gente chegando lá da Ucrânia, mas cadê os pessoal chegando do Brasil, defendendo o Yanomami, defendendo o Uruauau,
Caripuna, não vi ninguém, nada, quieto, está todo mundo quieto. Então, isso, poxa, é triste. Eu também sou ser humano. Os indígenas do Brasil são um ser humano. Agradeço por todos, pela presença. Obrigado. Bom, mais à tarde, às 7 horas, vamos estar em Livraria Travessa. Talvez muitas coisas vão ser repetidas, não é? Mas é um registro um bocado diferente. Vamos ter um encontro com ativistas climáticas, jovens de Climáximo e greve climática estudantil, não é? Que vamos ter uma conversa na Livraria Travessa, que fica mesmo ao pé do Jardim Botânico, não é? Às 7 horas. Então, pessoas que têm disponibilidade, muito bem-vindo. Obrigado.